Olá, tudo bem? No encontro anterior, nós falamos da administração como um processo e vocês já conhecem todas as etapas: planejamento, organização, liderança ou direção e controle. No encontro de agora, nós vamos falar sobre os objetivos organizacionais. Portanto, nessa linha de raciocínio, as organizações empresariais, considerando que os mercados são cada vez mais competitivos, elas precisam estabelecer objetivos que sejam factíveis, que sejam possíveis de ser atingidos e que são orientadores para as ações e para as estratégias que essas organizações vão estabelecer no sentido de sua sustentabilidade no mercado, orientando quais são os passos que elas devem percorrer em direção ao futuro. E para a gente entender que uma organização pode ter diversos objetivos, e normalmente tem, eu vou apresentar para vocês esse quadro aí, que foi feito, por um dos grandes administradores, um dos grandes pensadores da administração contemporânea aqui no Brasil, que é o professor Hidalberto Chiavenato. E ele faz uma comparação, uma analogia entre os objetivos das organizações e os objetivos das pessoas dentro das organizações. E eu acho esse quadro absolutamente interessante, porque quando a gente estava falando em organizações empresariais, logo no princípio de conceitos, nós dissemos que as organizações elas se utilizam de pessoas e de recursos administrativos, recursos produtivos, no sentido de atingir seus objetivos, identificando a importância das pessoas dentro das organizações. Então, nesse quadro que eu vou apresentar para vocês agora, a gente faz um paralelo, faz uma analogia, uma comparação entre os objetivos das organizações e os objetivos das pessoas dentro das organizações. Muito bem. O primeiro objetivo de toda organização é a sobrevivência, é continuar no mercado, continuar a existir. E, além de continuar, crescer. Então, é um crescimento sustentado. E o que é um crescimento sustentado? É aquele crescimento que permite ela continuar crescendo. Porque, às vezes, a organização ela cresce muito, mas ela perde a capacidade da continuidade de crescer. Então, o crescimento sustentado é aquele que ela cresce sem endividamento. Ela vai crescendo e vai alicerçando a perspectiva de continuar a crescer. E se ela estiver comprometida do ponto de vista de endividamento ou de imagem no mercado, das relações com seus parceiros, ela pode ter o teto baixo e não ter mais perspectiva de crescimento. Então é importante que ela cresça, mas cresça com perspectiva de continuar a crescer. Então elas precisam ter lucro. E o que é o lucro? O conjunto de receitas ser maior do que o conjunto de despesa. Uma parte desse lucro, geralmente, é dividida entre os sócios. E a outra parte é reinvestido na empresa. Como reinvestido? Melhorando a tecnologia, melhorando as instalações, capacitando os colaboradores internos, adquirindo novos maquinários, terrenos, enfim, criando as condições objetivas para que ela continue a crescer. Então, as organizações empresariais, elas buscam sempre produtividade. Produtividade é fazer mais com menos, é fazer mais em menos tempo, fazer mais utilizando uma menor quantidade de recursos. Então, toda organização está sempre buscando aumentar a sua produtividade, porque aumentando a produtividade, ela consegue diminuir custos. E diminuindo custos, ela, a organização empresarial, vai ter preços mais competitivos, preços mais atraentes no mercado. Então, elas precisam ter qualidade no produto, naquilo que elas fazem. E esse processo de melhoria da qualidade é contínuo.
se a empresa desenvolve um conjunto de produtos, de bens e serviços de qualidade, que hoje são compatíveis, são competitivos, daqui a algum tempo pode não ser, porque a concorrência vai melhorando, vai apresentando novos produtos e serviços, e assim é que funciona o mercado. A busca contínua de aumento da produtividade, redução de custos, melhoria na qualidade dos bens e serviços que são oferecidos na sociedade, no mercado. Então as empresas, elas buscam ter cada vez mais uma participação no mercado, uma participação crescente no mercado. Se a empresa hoje tem 5% no mercado que ela atua, amanhã ela vai querer ter 6%, ter 7% e assim por diante, né? Essa sustentabilidade, ela não é uma sustentabilidade estática, é uma sustentabilidade que a empresa busca estar sempre crescendo, tendo cada vez mais uma maior participação no mercado, ter um maior número de clientes, né? Então, as empresas também, como os mercados são competitivos, às vezes ela está num mercado aqui, o mercado está bom e de repente acontece uma situação em que aquele mercado já não é tão atraente, já não é tão competitivo. Então as empresas buscam a excelência no mercado, participação no mercado, mas já de olho em novos mercados de novos produtos, porque ela está oferecendo novos produtos, ou ampliando o mercado já existente para outras áreas, para outras cidades, para outros estados, para outros países, né? Então, as empresas buscam cada vez mais novos clientes. Mas uma coisa interessante, a empresa quer novos clientes, mas ela não pode esquecer os clientes já existentes. Pesquisas de marketing mostram que o custo da conquista de um novo cliente chega a ser, às vezes, até 5 vezes maior do que o custo da manutenção de um cliente já existente. Então, as empresas precisam ser competitivas. E o que é competitividade? É a relação da empresa em relação aos concorrentes. Então, é dessa forma que a empresa vai evoluindo, estabelecendo objetivos. E o último item, identificado pelo professor Hidalberto Chiavenato, é a imagem de mercado. É como a empresa é vista pelo mercado, pelos fornecedores, pelos distribuidores, pelas agências financeiras, governamentais e, sobretudo, pelos clientes. Um cliente satisfeito, um cliente que gosta de uma empresa, que entende, né, tem a percepção que aquela empresa o atende bem, ele passa a ser um vendedor da empresa, porque ele fala bem da empresa. Ele divulga a imagem da empresa. Vejam vocês mesmos, quando vocês gostam de um produto, de um smartphone, né, de um tablet, ou de uma camisa, por exemplo, né, de um tênis, quando vocês gostam, vocês enchem a boca para falar bem daquela marca, daquele produto. E aí vocês vão estar divulgando a imagem da empresa. Mas do mesmo jeito que as empresas têm os seus objetivos, as pessoas dentro das empresas também têm os seus objetivos. E a boa gestão empresarial é aquela que busca estabelecer e concretizar os objetivos das organizações e, ao mesmo tempo, em equilíbrio, administrar os objetivos das pessoas dentro das organizações. E vamos entender o que as pessoas dentro das organizações querem. Elas querem melhores salários. Claro que elas querem melhor salário, porque com um salário melhor vai fazer face às suas necessidades e também das suas famílias. Elas querem, além de salário, querem benefícios. Que benefícios são esses? Por exemplo, a empresa pode vale transporte, auxílio, alimentação, né? Estacionamento, quem tem carro vai trabalhar, ele quer um estacionamento seguro, né? Quer, por exemplo, lazer. A empresa oferecer um clube de clientes, né, que ela possa ter relação, como por exemplo, academias, restaurantes, bares,
Então, isso tudo a gente chama de benefícios, é uma espécie de salário indireto. As pessoas também querem estabilidade no emprego. Elas não querem estar mudando de emprego toda hora. Às vezes, até é necessário, quando elas têm uma perspectiva de ganhar mais e melhor numa outra empresa, que ofereça mais condições de trabalho. Mas, de um modo geral, as pessoas querem o quê? Estabilidade, segurança no trabalho. Saber que elas vão ter uma continuidade dentro daquela empresa. Porque elas podem, por exemplo, comprar coisas, né, bens e serviços à prestação. Porque tem uma perspectiva de continuidade dentro das empresas. As pessoas querem também qualidade de vida no trabalho, segurança no trabalho, satisfação de ir para a empresa e ter um dia legal, ter um dia gostoso, porque o ambiente de trabalho favorece isso. As pessoas querem respeito e consideração, que a empresa reconheça os serviços que elas praticam, a contribuição que elas oferecem para a sustentabilidade e crescimento das empresas. E essas pessoas que eu chamo de colaboradores internos, elas também querem ter oportunidade de crescimento. O que é oportunidade de crescimento? Você está hoje num cargo X e tem uma oportunidade de crescer, né? Você não quer ficar ad eterno naquele cargo. Daqui a algum tempo, na medida que as coisas vão acontecendo, você mudar de cargo, crescer dentro da empresa, né? Ter mais status, ter um salário maior, ter um salário melhor. Então, isso. Quantas vezes a gente não ouve um depoimento de alguém que entrou como office boy numa empresa e de repente está na condição de diretor-presidente? Ou seja, ela foi crescendo, evoluindo dentro das empresas. Então, muita gente opta por trabalhar numa empresa quando ela oferece oportunidades de crescimento. A empresa também quer ter nos seus superiores uma liderança liberal. O que seria essa liderança liberal? É aquela liderança democrática que nós falamos aqui, né? Que o chefe, o superior, ele cobre, mas saiba cobrar com decência, com civilidade, com educação, com respeito, sem destratamento, sem bullying, né? É esse tipo de liderança que é fundamental. Aquela do compartilhamento, em que existem cobranças, mas de uma forma civilizada. E, finalmente, as pessoas querem ter orgulho da sua organização. Do tipo assim, a minha empresa. Olha, talvez pela faixa etária, pelo perfil de vocês, é possível que vocês não conheçam, né, na condição de colaborador interno, a cultura e o funcionamento de uma empresa. Mas, às vezes, o envolvimento é tão grande que, por exemplo, colegas de trabalho, numa sexta-feira, saem para tomar uma cervejinha, comer uma pizza, né, falar mal da vida alheia moderadamente, e alguém vai e propõe assim: é proibido falar em trabalho, é proibido falar em empresa. E as pessoas começam a falar em religião, em política, em futebol, de repente estão falando na sua empresa. Porque a empresa faz parte do cotidiano das pessoas. Muitas vezes, um colega de trabalho tem uma convivência maior com o colaborador, né, com o funcionário, com o servidor, do que com pessoas da própria família. Passam 8 horas por dia dentro de uma empresa. Então, as pessoas querem ter orgulho da sua organização empresarial. Então, vocês viram que existe um conjunto enorme de objetivos das organizações empresariais e existe, do outro lado, um conjunto enorme de objetivos das pessoas. E a boa gestão, a boa administração é aquela que compartilha isso, os objetivos das organizações e os objetivos das pessoas.